Educação em artes e ciências. A palavra de Deus, por ser a fonte de toda a verdade, deve orientar o ensino e o aprendizado de todo e qualquer campo da atividade humana, e isso inclui as artes e as ciências. O Deus Criador se mostra o artista por excelência, transformando a terra sem forma e vazia num lar majestoso e acolhedor para ser aproveitado e trabalhado pelo homem. Deus não criou apenas um mundo útil, mas pleno de beleza. E não só útil e belo, mas um mundo regido por leis que homem algum jamais poderá criar, apenas observar e aprender a usufruir delas e respeitá-las. Toda a criação brotou do poder e da vontade divina. Assim, não resta dúvida que a palavra de Deus, base para a educação cristã, detém a verdadeira autoridade sobre todo e qualquer assunto. Ellen White escreve que pela criação devemos conhecer o Criador e completa: ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Não é a convicção que o raciocínio lógico produz, mas, a não ser que a mente se tenha tornado muito entenebrecida para reconhecer a Deus, muito turvos os olhos para vê-lo, os ouvidos muito moucos para ouvir-lhe a voz, uma significação mais profunda é apreendida e as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são gravadas no coração. Está em Parábolas de Jesus, página 24. Fomos criados à imagem e semelhança do Mestre Supremo de todas as coisas, e assim como o pecado deformou, mas não deu conta de destruir a natureza, o homem pecador retém em si o anseio pelo belo, que dá sentido à vida, pois para isso e por isso foi criado. Belo que traduz o que é bom e verdadeiro. Belo que em sua forma perfeita só existe no Criador. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Exortam os Salmos 29, verso 1 e 96, verso 9. O inimigo tanto deformou a beleza como o conceito que temos dela. Portanto, devemos nos valer da educação cristã para compreendermos que nem tudo o que é belo é necessariamente bom ou santo, como nos indica o episódio em que Eva, vendo que o fruto proibido era agradável aos olhos, o comeu e deu para que Adão o comesse. Se Deus é o Criador do belo, o estudo dessas matérias nos aproxima do caráter e do coração de Deus. E como somos parte de sua obra, também estaremos nos conhecendo melhor em Cristo. Davi canta que a criação testifica de seu Criador, fazendo-o conhecido e apontando para o seu caráter. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está em Salmos 19, verso 1. Ellen White considera a palavra de Deus um tesouro que fortalece e revigora nossa mente e intelecto, ampliando nossas faculdades e elevando nossos pensamentos, e questiona: por que a substituiríamos por livros didáticos de autores ateus? Que livros seriam mais importantes para nós do que aquele que nos ensina a herdar a vida eterna? Esses comentários constam de sua obra Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. No capítulo 65, página 463 dessa obra, ela fala aos estudantes para abandonarem preconceitos e ideias próprias e que, humildes e submissos a Cristo, busquem em fervorosa oração a sabedoria de Deus, pois esta contém bem-estar presente e eterno. Esse é um dos benefícios que encontramos ao buscarmos Deus. Nele encontramos respostas, consolo e paz. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, exorta os irmãos a regozijarem-se no Senhor e a confiarem-lhe as inquietações, para que a paz de Deus guarde seus corações e pensamentos em Cristo Jesus. Vamos ler. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Refletindo sobre esses versos, nos damos conta de que somente em Deus encontramos o sentido de nossa vida, pois dele viemos. Só Deus nos pode dar tudo o que precisamos, inclusive a força para chegarmos a Ele. O próprio Deus fez-se homem para servir de ponte entre nós e o Pai. Pelo sangue do Cordeiro, ganhamos uma estrada que nos conduz da feiura do pecado até a beleza de Deus. É preciso caminhar por ela. A educação cristã fornece a cosmovisão bíblica que nos ensina a trilhar por essa estrada. Também a glória do Senhor é revelada nas obras de suas mãos. Impossível alegarmos ignorância diante de uma natureza que escancara diante de nossos olhos todo o poder de Deus, a ponto de o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, alertar sobre a condenação divina sobre aqueles irmãos que não o reconhecem. Está em Romanos capítulo 1, vamos ler o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus é criador e mantenedor de tudo o que existe. Qualquer crença que negue Deus leva ao erro. O mundo é de uma complexidade tão perfeita e independente que pode sugerir aos incautos a inexistência de um Criador. A cosmovisão cristã considera a natureza como evidência e meio para a compreensão de Deus. Como comenta o pastor e jornalista adventista Michelson Borges, Deus é o mantenedor da vida, mas ele estabeleceu leis que fazem tudo funcionar aparentemente de modo automático. Os ateus observam esse automatismo e concluem que Deus seja dispensável, mas esquecem de que, se há leis, é necessário que tenha havido um legislador. Muitos méritos foram alcançados pelos pesquisadores científicos, haja visto o desenvolvimento tecnológico nas diversas áreas. Mas podemos prever, pelo que sabemos sobre Deus, que sem o entrave provocado pelo ateísmo, nossas sociedades teriam alcançado melhor qualidade de vida a nível físico, mental e espiritual. É como se o materialismo ateísta predominante nos mantivesse vagando a esmo pelo deserto, sem alcançarmos a terra prometida. Vamos resumir a crítica do físico agnóstico David Belinsky, citada nos comentários da lição 10 do Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira. Segundo ele, a ciência não chegou nem perto de provar a inexistência de Deus, nem conseguiu respostas para grandes questões humanas, e nada do que tem alcançado justifica julgar a crença religiosa como irracional. E o físico Belinsky conclui: o ateísmo científico é um exercício frívolo de desprezo intelectual? Exatamente. Sendo Deus desejoso de ampliar nosso verdadeiro conhecimento, inclusive nos favorecendo com a presença de seu Espírito, pela graça de Cristo, o cristão pode e deve, e muitos são realmente dotados e inspirados, para trabalhar e fazer grandes descobertas em diferentes áreas das ciências e das artes, para benefício da humanidade e exaltação da glória do Pai Criador. Neste mundo corrompido, proliferam teorias e práticas que o cristão deve evitar. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, adverte contra atividades cujo propósito visa apenas lucro, visto que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aconselha a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão e combater o bom combate da fé.
tomar posse da vida eterna, guardar o mandato imaculado, irrepreensível até a volta de Jesus. Aos ricos que desprezem o orgulho e não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, entesourando bom fundamento, para que possam se apoderar da vida eterna. Nos versos 20 e 21, o apóstolo conclui citando a falsa ciência que pode fazer desviar a fé. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. Na história da humanidade, não faltam os especialistas em erros e suas falsas doutrinas que chamam de ciências. A biologia, por exemplo, parte da suposição que a vida começou há bilhões de anos, sem Deus e sem propósito, e isso é ensinado nas escolas e gera vasta literatura dita científica. Contra isso, temos o alerta do apóstolo Paulo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Está em Efésios, capítulo 5, verso 6. E Davi implora no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salomão revela em Provérbios 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas de que vale o conhecimento se não ajudar a distinguir o certo do errado, o bem do mal, a verdade do erro? Assim como no caso da beleza, o conhecimento também não é bom por si só. Uma mensagem que é muito interessante para nós está no capítulo 38 do livro de Jó, quando este é levado por Deus em meio a um redemoinho. Deus apresenta-se como o Criador e mantenedor de todas as coisas das quais Jó nem ao menos tinha conhecimento. Nos 41 versos do capítulo 38, Deus cita detalhes de sua criação, os efeitos de suas leis no universo e em nossa casa, e na vida e manutenção dos seres vivos. Quem era Jó, ou então, quem somos nós para questionar Deus? O conhecimento fornecido pela cosmovisão materialista e ateísta não é fruto de pesquisas e comprovações que justifiquem o rótulo de científico, mas é fundamentado em pressuposições, e o trabalho dos envolvidos é buscar fundamentos para corroborá-las. Hoje ensina-se nas escolas que a matéria possui energia inerente, dirigida por leis fixas absolutamente naturais. É preciso muita fé por parte dos ateístas, ou muita teimosia, para insistirem em teorias que se sustentam em suposições. Partindo de uma cosmovisão bíblica, Ellen White comenta: a natureza testifica de uma inteligência, uma presença, uma energia ativa que opera em suas leis e por meio delas. O Pai e o Filho atuam de forma constante na natureza. Está em Patriarcas e Profetas, página 114. O próprio Jesus confirma isso quando responde aos judeus que o perseguem por curar num sábado. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está em João, capítulo 5, verso 17. A teoria ateísta da evolução descreda a intervenção divina e prefere partir do pressuposto que toda a maravilhosa complexidade das coisas e seres criados resultou da evolução, através de bilhões de anos, de uma vida simples, sob a ação de processos químicos. Se é assim, como explicar que a forma de vida mais simples conhecida já apresenta uma tal complexidade que demanda ter sido criada por uma inteligência superior?
Naturalmente, há um grande confronto entre o que ensina a educação cristã sobre a origem do mundo e a teoria da evolução divulgada nas escolas e livros didáticos. A verdade da natureza e a verdade da palavra divina estão em harmonia. No entanto, por obra do inimigo, a ciência dos homens frequentemente contradiz a palavra de Deus. Em Parábolas de Jesus, página 24 e 25, Ellen White exorta que os estudantes devem buscar contato íntimo com a natureza para apreenderem a harmonia do natural com o espiritual e formarem assim seu caráter, e não encherem suas mentes com especulações humanas indevidamente nomeadas como ciências e filosofias. As obras de Deus testificam de seu caráter, e caso o olhar do estudante não esteja comprometido com pressuposições humanas, vislumbrará o poder e o amor de Deus em toda a sua criação. E o que dizer sobre a arte? Como forma de expressão, a arte invade nossas vidas na forma de música, pintura, literatura, cinema e tantas outras, mas principalmente inunda nossos sentidos e nos eleva quando se trata das obras do verdadeiro artista, diante das quais tudo o que resulta de construção humana não passa de mero e tênue esboço. Pensemos no milagre de uma gestação, no raiar e cair do dia, no frescor que exala da terra e das flores molhadas pela chuva. São todos espetáculos majestosos, maravilhas do amor divino espalhadas como maná para os filhos amados. Diante da arte divina, não buscamos entender, basta nos contemplar e nos satisfazermos com aquele algo indescritível que paira no ar. Se através da obra o artista expressa a sua visão do mundo, reconhecemos que Deus, artista, planejou maravilhas para este mundo que criou. Embora deformada pelo pecado, a natureza ainda consegue revelar o caráter de seu Criador e fazê-lo conhecido. De acordo com o filósofo e escritor anglicano Roger Scruton, no vídeo Por que a Beleza Importa?, preparado pela BBC, em 2015 e disponível no YouTube, o objetivo das artes, no período de 1750 a 1930, era a beleza, valor considerado tão importante quanto a verdade e a bondade. A arte produzida com tal propósito atende ao nosso anseio por Deus e dele nos aproxima. Salomão nos revela esse anseio em Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez Deus no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Ainda segundo o filósofo Roger Scruton, para os artistas do passado, a beleza era um remédio para o sofrimento, consolação na tristeza e afirmação na alegria. A beleza mostrava que a vida humana valia a pena, enfim, a beleza dava sentido à vida. Como já dizia o antigo filósofo Platão, contemplando a beleza com os olhos da mente, você será capaz de nutrir a verdadeira virtude e se tornar amigo de Deus. Mas, continua Scruton, houve um rompimento no século XX, quando a arte deixou de ser bela para ser original, ainda que à custa da moralidade. Muitos artistas passaram a pensar que se o caos da vida moderna não podia ser redimido pela arte, que fosse exposto por ela. A arte, que era um culto à beleza, passou a ser um culto à fealdade, levando-nos a um deserto espiritual. Deserto espiritual soa para nós como ausência de Deus. Então, para concluir, voltemos ao nosso campo da educação cristã, onde aprendemos que em Cristo está nosso caminho, a verdade e a vida, onde nos saciamos com um amor imensurável que nos traz a paz que o mundo não nos pode dar.
É, portanto, em Cristo que vamos buscar e encontrar um modelo para nossos pensamentos e atitudes. É nele que fundamentamos nossas crenças e nossa vida será, então, como espelho da obra de arte verdadeira, aquela que expressa os valores de Deus. Até a próxima semana!